Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na quinta-feira. Começamos com uma boa notícia. A economia do Rio Grande do Sul voltou a registrar desempenho positivo. No segundo trimestre de 2019, o Produto Interno Bruto do Estado, cuja sigla é PIB, saltou 4,7% frente ao segundo trimestre de 2018. O número foi divulgado ontem pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, e mostrou que o desempenho gaúcho superou o brasileiro. O indicador é conhecido como a soma das riquezas produzidas em determinada região, no caso, o Rio Grande do Sul. E o desempenho semestral foi influenciado pela agropecuária, que cresceu 7,2%. Parabéns, Nestor Hein, representa o setor. E houve um crescimento, um impulsionamento das safras da soja e do milho. E a indústria, que avançou 5,5%. Resumo, o setor privado trabalhou, produziu e obteve resultados positivos. Agora, vamos ao outro lado da moeda, o setor público. Eu conferi há pouco, no portal Transparência, o resultado até o final da tarde de ontem. O Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, arrecadou em impostos 51 bilhões e 400 milhões de reais desde o dia 1º de janeiro deste ano. E gastou 55 bilhões e 400 milhões de reais. Há, portanto, déficit de 4 bilhões de reais. Quando se diz que o governo gastou, não quer dizer que pagou. Significa que o governo deve só neste ano, dentro do seu orçamento, 4 bilhões de reais. Somando ao total da dívida de 100 bilhões de reais, que vem de décadas, veremos o buraco em que o setor público está. E este é o desafio. No fundo do buraco é preciso acender a lanterna, alcançar, pegar uma corda e encontrar alguém que puxe para cima. Por enquanto, está difícil, muito difícil. Achar a saída é o caminho. Difícil, mas é o caminho. Existe alguma outra saída? Qual a saída para o Estado? Que deve para prestadores de serviços, que deve para seus funcionários, que deve para os fornecedores de produtos? É a pergunta inicial que faço aos participantes, o advogado Daniel Toledo, o sempre governador Germano Rigoto, o advogado Nestor Hein e o secretário de Parcerias Estratégicas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Tiago Barros Ribeiro. Qual a saída para esta situação que é um desastre para o Estado? Quando eu me refiro ao Estado, estou me referindo também à prestação de serviços. Nestor Hein, se tivesse o poder da caneta, tivesse sentado lá na cadeira do governador, o que faria? Claro, jornalista e amigo, telespectadores da Pampa, eu vou fazer o seguinte, vou pedir uma licença para o apresentador, e acho que quem pode dar esse diagnóstico com mais precisão é o nosso amigo Germano Rigoto. É a chave de ouro. É a chave de ouro. Então começa por mim, tá ótimo. Não, um sujeito que conhece barbaramente como governador Germano Rigoto daria certamente um diagnóstico mais preciso. Mas teria condições hoje de presidir a nossa República, né? Como? Sem dúvida nenhuma. Mais do que governador. Com sobras, porque o que a República está precisando é de homens normais no sentido do bom senso, da ponderação, da empatia, e isso sobra ao ex-governador Germano Rigoto, nosso querido amigo. Em relação ao Rio Grande do Sul, parece uma situação
que se agrava ano a ano por N razões que vão se acumulando ao longo do tempo, e não se pode atribuir isso a apenas um governo, mas alguns agravaram mais a situação do que outros governos. E essa crise do Rio Grande do Sul não é uma crise do setor privado, como bem falaste ao iniciar o programa, ela é uma crise de Estado. Continua o setor privado respondendo muito bem do ponto de vista do que o setor privado deve fazer. No meu setor, na agricultura, nós temos produtividades cada vez mais altas nos vários produtos, nas várias empreendimentos a que nos lançamos. O setor da indústria continua, vamos dizer, criativo, trabalhando, tentando colocar os seus produtos da melhor forma aqui, fora do Rio Grande do Sul e para o mundo. O setor de serviços, o comércio, todos continuam trabalhando com muito afinco, alguns com mais sucesso, menos sucesso, mas o problema não está aí. O problema está na crise do Estado, que tem um comprometimento muito forte das contas públicas com inativos, tem um problema também com o funcionalismo que está ainda trabalhando, com gente demais em alguns lugares, gente de menos em outros, sem poder mover essa gente onde está demais para os lugares onde precisa, em função da própria legislação vigente. E, então, essa crise de Estado nós não conseguimos vislumbrar porque estamos manientados por N condições, por corporativismo, por questões as mais diferenciadas. Nós não conseguimos dar um passo à frente, vencer. Há toda uma série de tentativas feitas em sucessivos governos, culmina agora no governo Leite também com alguns caminhos, mas que seriam soluções para o momento, soluções de longo prazo, somente através de um novo pacto federativo, de uma coisa também que eu lembro e saúdo porque compartilho, precisamos de uma reforma tributária. O governo não pode continuar com esse sistema do dinheiro dos municípios, dos estados darem um passeio em Brasília e voltarem através de emendas parlamentares. Brasília acha que acreditar mais recursos para os estados e as prefeituras significa desperdiçar, porque prefeitos e governadores não sabem controlar. Eles acham que sabem controlar. Quanto isso não é verdade, né? Não, eu acho que o déficit astronômico do governo federal é uma prova de que eles também não sabem administrar o dinheiro público. Não, se nós vermos a raiz dos nossos problemas aqui, o estado do Rio Grande do Sul é uma situação tão grave que o estado do Rio Grande doSul, inclusive, se apoderou de quase 90% dos depósitos judiciais, que são recursos dos cidadãos. Que estão dentro quase 90%. Total de 100 bilhões. Houve um momento lá que havia um valor X, um comprometimento que se justifica. Mas hoje é 90%, quer dizer que o judiciário não pode nem fazer um mutirão para julgar, porque se tiver que pagar todo mundo vai faltar dinheiro. Então é uma situação complexa. Agora, acho que o governo federal falar em irresponsabilidade das prefeituras e dos estados vai contra uma tendência mundial, que é de dar força às comunidades, aos estados, vai contra esse sentido comum, e não é preciso elencar as barbaridades que sucessivos governadores federais praticaram enquanto estiveram no poder, com decisões equivocadas que comprometeram o país. Sem falar na grossa corrupção, que parece agora com muita força para voltar em função das decisões que estão sendo tomadas. Que é um assunto que nós vamos tratar daqui um pouco. Que estão sendo tomadas e que vão fazer com que a corrupção volte com muita força, porque o sinal que está nos dando, principalmente o Supremo Tribunal Federal, não é de apoio a quem se esforçou para trazer o Brasil a um patamar melhor no sentido de justiça. É, pelo contrário, de punir os que tentaram fazer o correto e de agravar a situação dessas pessoas e trazer novamente uma ideia assim, de impunidade que muito me preocupa. Integra-se à mesa o vereador Edenir Sequim, que é líder da bancada do MDB na Câmara Municipal de Porto Alegre, filiado ao partido que tem alguns problemas sobre os quais nós vamos conversar daqui um pouco. Eu estou acessando neste momento o impostômetro, que é o placar eletrônico que registra desde o primeiro minuto, dia 1º de janeiro, os valores arrecadados na forma de contribuições, taxas, impostos, tributos de um modo geral. Neste momento, a arrecadação chegou a 1.942 bilhões de reais. Advogado Daniel Toledo, o senhor que
advoga aqui, mas advoga muito também nos Estados Unidos. Como é que vê essa situação de penúria nos cofres públicos do Estado e das imensas dificuldades vividas? Tem algum termo de comparação? Nenhum. Primeiro, agradeço a presença de todos aqui, agradeço o convite de poder participar aqui. Eu tenho uma visão um pouco diferente, principalmente depois que eu me internacionalizei, né? Eu passei por alguns países, eu morei em alguns países, eu trabalhei em alguns países, o ponto de comparação ele é muito diferente. Quando a gente fala no Brasil, a gente vê uma política de sustento muito forte, né? E como o doutor bem colocou, essa reforma, não só a reforma da Previdência, mas também a reforma tributária, ela vai permitir que muitas dessas situações elas sejam resolvidas. Não que vai extinguir, porque infelizmente o brasileiro, e eu me incluo neles, em todos os brasileiros como eu sou, o brasileiro está acostumado a ter direitos, ele não está muito acostumado a assumir deveres, a assumir obrigações. Quando a gente imputa alguma obrigação, muitas vezes essa obrigação, quando ela é votada numa aprovação de uma lei, ela é contornada de alguma forma um pouco mais sutil. E essa política de sustento é que eu acho que hoje tem sufocado todos os estados, não vamos falar só do Rio Grande do Sul, vamos falar de todos, que basicamente, eu escutei ontem, eu vindo no avião, eu escutei uma notícia falando justamente nesse assunto, falando justamente na questão da Previdência, que é onde sufoca bastante a questão do Estado do Rio Grande do Sul. Essa reforma, ela pode acontecer, ela vai acontecer, mas eu não acho que ela vai acontecer da forma que ela deveria acontecer, justamente pela politicagem, justamente infelizmente, por algumas decisões hoje lá do Supremo, que não tem, ela tem se reforçado o enraizamento dessa política de corrupção, de manter alguns, infelizmente, ainda no poder e ainda com a caneta na mão. E eu acho que, de uma certa forma, isso vai ser amenizado, mas não vai ser solucionado. Denir Sequim, a sua larga experiência de empresário, estávamos referindo a distância entre a atividade privada, os números da atividade privada e os números que são um verdadeiro desastre do setor público. E qual é a perspectiva? Aliás, o senhor que foi braço direito do governador Sartori, inúmeras vezes fui lá entrevistar, havia um problema e mais complicado, era um Sequim ali do lado, que entrava no gabinete para trazer uma lanterna. Qual é a saída do Estado que não consegue pagar mais em dia, que tem uma dívida, falava em 60 milhões, eu acho que esse governo, pelo menos, foi mais sincero, né? Mais objetivo. Olha, não, além dos 60 milhões devidos ao governo federal, é preciso somar os depósitos judiciais que são tomados na forma de empréstimo, dinheiro do Caixa Único, os precatórios, isso totaliza 100 bilhões, que corresponde a 3 vezes a receita líquida do Estado. Tem alguma saída ou... É isso que você disse, de saber não é por ser esperto, por ser velho, um pouquinho. Mas eu acho que aqui nós temos um grande governador que administrou vai dar o fecho de ouro dívida, sobre esse assunto aqui. Administrou uma dívida e que conhece muito mais do que eu a situação do Estado. Eu acho que o governador Rigoto, desde o Pedro Simão, Rigoto, o Brito, agora o Sartori, todos fizeram o possível para pelo menos estancar e conseguiram. O governador Rigoto deixou um déficit pequeno quando saiu. Pelo jeito, pela mão de ferro, no sentido de gastar pouco, conseguiu segurar. Aí nós tivemos um grande problema aqui, eu não estou querendo achar culpados, mas deu uma coincidência, logo depois do governador Rigoto veio o governador Rigoto já sucedeu um governo que foi complicado de mandar empresas embora e com gastança. O governador Rigoto saiu, se tentou arrumar o Estado, veio outro governo que gastou bastante. O Sartori já pegou o governo também quebrado, não conseguiu. E agora o governador Eduardo Leite está tentando fazer aquilo que já tinha começado a ser feito, se atrasou um pouquinho por circunstâncias que não vale a pena aqui discutir,
Mas é realmente difícil. O governo do estado do Rio Grande do Sul tem uma missão hercúlea, danada de ruim para resolver, e não vai ser só com a venda de alguns ativos, mas que nós precisamos desinchar o estado de uma maneira bem racional e colocar as coisas no devido lugar. Vai doer, mas tem que ser feito. Não vai ser sem quebrar os ovos, não se faz nenhum omelete. E esse é muito complicado e nós vamos ter, eu não acredito, tanto o governador Sartori, por último, dizia, não vai ser de um governo só essas mudanças. Nós temos que mudar a mentalidade aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que mudar a mentalidade. A gastança tem que parar de uma maneira ou de outra. Vai doer em muita gente, vai doer no empresariado, vai doer no funcionário público, mas precisa ser feito, senão nós vamos virar uma Grécia. Secretário Tiago Barros Ribeiro, o senhor exerce um cargo no primeiro escalão da prefeitura que também enfrenta um déficit surpreendente, mas tem déficit no orçamento já aprovado pela Câmara Municipal. Como é que o senhor vê este quadro de penúria do governo do Estado? Boa noite, Armando. Boa noite, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado pelo convite, governador Germano, Daniel, Nestori, vereador, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Brasil, de forma geral, eu vejo o Brasil como um grande gigante engessado por excesso de legislações que tornam muito difícil para qualquer governante, o governador está aqui para falar melhor do que ninguém, que medidas inovadoras de gestão pública mais eficiente sejam tomadas e sejam colocadas em prática. Como o Daniel bem colocou também, o brasileiro, ele, por mais que reclame do excesso de impostos, por mais que reclame da ineficiência pública, ele adora ser tutelado, né? Ele adora receber direitos sem as devidas contrapartidas, né? Não há nada que possa ser oferecido à população, por mais que queiramos atingir o interesse público, de maneira gratuita, né? O dinheiro ele vai sair de algum local. E hoje as administrações públicas, por exemplo, com gastos de pessoal, o que elas têm de despesas que estão absolutamente engessadas, impossíveis de serem alteradas de alguma forma, é uma enormidade. Responde por basicamente todo esse déficit que é apontado. E aí os governantes, né, eu me colocando na pele deles, assumindo que todos sejam bem intencionados e queiram fazer o melhor à população, eles se veem numa situação que é um grande dilema, né? Uma grande escolha de Sofia, porque de um lado são necessárias medidas impopulares para você melhorar a qualidade da gestão pública e num futuro próximo oferecer melhores serviços à população. De outro lado, quanto mais medidas impopulares você toma, diminui a chance de você conseguir uma reeleição, porque os seus níveis de impopularidade vão às alturas, consequentemente a chance de você conseguir fazer um trabalho de longo prazo de saneamento das finanças se torna menor. Hoje, na prefeitura, eu tenho acompanhado de perto o trabalho do prefeito Marquesan, que, independente das críticas que sejam feitas ao modo dele de governar, ele fez um trabalho muito difícil nos 2 primeiros anos de mandato dele, buscando sanear, melhorar situações das finanças públicas municipais. O que aconteceu naturalmente, os índices de impopularidade dele foram às alturas, se eu não me engano, chegaram a atingir mais de 80%. Agora estamos conseguindo entregar alguns projetos à população. E aí, respondendo um pouco de sua pergunta sobre como resolver no curto prazo isso, nós lá especificamente na Secretaria de Parcerias Estratégicas temos tentado modelar projetos que atraiam a iniciativa privada, que possibilitem investimentos de atores não públicos para, de alguma forma, entregar à população melhores serviços públicos. E acabamos de ter em São Paulo o leilão da iluminação pública, né, da PPP de iluminação pública, que foi um grande sucesso, podemos falar também um pouco mais sobre ele, e outros projetos. A gente acabou de licitar os novos relógios digitais, tem o mercado público que está em consulta pública, então são formas de nós, de alguma maneira, aliviarmos os cofres públicos no sentido de passar à iniciativa privada as responsabilidades por determinados investimentos com as respectivas contrapartidas ao município. Agora, não é uma equação simples, porque todos os governantes lidam com esse dilema entre, de um lado, tentar sanear um pouco mais as finanças do município, do estado, do governo federal, e de outro, sofrer com maiores índices de rejeição por uma população que adora e tradicionalmente é muito tutelada. Muito bom. O senhor Antônio de Passo Fundo,
manda uma mensagem dizendo que ele acha que há um equívoco no total de gastos de 55 bilhões até ontem. Esse deve ser o total de um ano. Haja visto que esse valor o orçado é o total anualizado. Não, desculpe, senhor Antônio, eu vou lhe convidar para acessar o endereço transparência.rs.gov.br. O senhor vai ver que ali tem receitas e gastos. Gastos até ontem, 55 bilhões e 400 milhões. Até o final do ano, a previsão é de 75. Chave de ouro sobre esse assunto, como sempre, o governador Germano Rigotto, o homem do diálogo, político de referência, a maior referência que o país tem na área da reforma tributária, que continua atuando, assessorando. Eu que diariamente acesso a agenda da Câmara, do Senado, da Fiesp, da Federação do Comércio. Olha, eu navego e vejo a sua presença permanente no sentido de colaborar para ver se encontra a saída. Qual a saída? Olha, as saídas são várias saídas. Primeiro, Armando, a alegria de voltar ao programa e te reencontrar e dizer que fico feliz dessa parceria aqui na nossa mesa. O Nestor, uma pessoa que eu tenho tido a oportunidade de ir, o Sequim, de conversar mais aqui no Pampa Debates mesmo, né? Nos encontrarmos aqui, mas está aqui ao lado do secretário Tiago, do doutor Daniel, e agradecer, inclusive, as palavras recebidas desde da tua até dos amigos que aqui estão. Mas eu quero dizer o seguinte, não tem uma saída só, são várias saídas, e entre essas saídas, as reformas estruturais, a reforma tributária, a questão da reforma previdenciária, e colocou muito bem, doutor Daniel, o grande problema, o déficit de 12 bilhões de reais anual, é um déficit que, se não for enfrentado, tu pode vender ativos, e eu não estou dizendo que não tenha que vender ativos, tu vai ter que, a questão da C3E, que já tem a aprovação da Assembleia Legislativa, da Sulgás, da CRM, mas não resolve o problema estrutural. Não resolve. Simplesmente tu vai queimar esses ativos. Vender o Banrisul, que não é a solução, porque o Banrisul não é problema para o Estado, o Banrisul é solução para o Estado. O Banrisul é um banco que tem um papel, como o Banco do Brasil em nível federal, como a Caixa Econômica Federal, um papel que o banco privado não tem. Segundo, ele dá recursos para o Tesouro. O balanço do Banrisul superavitário, o lucro do Banrisul, todo ano o Tesouro recebe recursos do Banrisul, não tira dinheiro do Tesouro para manter o Banrisul. Então não é a solução. Mas vamos lá, vender esse Banrisul. Era a solução para o problema estrutural do Estado? Não. Esse dinheiro acabaria. Solução para o problema estrutural do Estado é realizar reformas estruturais que, infelizmente, o Congresso Nacional e o governo federal encaminharam uma reforma da Previdência, que não é a reforma total que se precisa, mas uma reforma da Previdência que deixou estados e municípios de lado. Então, agora tem uma PEC paralela que eu não acredito que vai avançar, essa PEC paralela que atingiria estados e municípios. Vai ficar de lado lá, não vai avançar, se avançar no Senado, não avançar na Câmara. Então, a reforma da Previdência é fundamental. E se o governo federal não fez e o Congresso não fez, os estados vão ter que realizá-la com muito mais dificuldade do que se tivesse sido aprovada em nível federal. Então, são 12 bilhões de reais de déficit estrutural no Estado a cada ano. Então, essas reformas são fundamentais. Agora, eu quero dizer, Armando, quando se fala em... Eu vi o governo Eduardo Leite apresentar aí um conjunto de mudanças estruturais de uma reforma administrativa que está sendo negociada com as diferentes categorias. E na discussão e nessa análise, ele mostra uma verdade, que a dívida, aquilo que tu disseste, a dívida não é a dívida com a União. A dívida é a dívida com a União, mais a dívida do acúmulo de precatórios, mais o acúmulo de depósitos judiciais, mais caixa único, que é uma dívida muito maior do que a dívida com a União. Agora, é bom a gente sempre lembrar, quando se fala em passado e se coloca todo mundo no mesmo saco, neste trabalho feito pelo governo do Estado, aparece governo a governo quem é que utilizou mais depósito judicial, quem é que utilizou mais caixa único, quem é que endividou o Estado ao longo de anos.
eu posso dizer, não fiz R$1 de nova dívida porque não podia fazer, porque a lei de responsabilidade fiscal não permitia. Depois, os governos que vieram, ainda teve, por exemplo, o governo que me seguiu, teve a possibilidade de fazer recursos, buscar recursos no BNDES e no Banco Mundial. Eu não busquei R$1 de recurso. Tive que pagar 2,3 bilhões de dívida do passado. Tá? Ao ano, 2,3 bilhões de dívida do passado ao ano. Não fiz nova dívida, tive que pagar a dívida do passado. E se tu pode pegar depósitos judiciais, talvez tenha sido um ou dois, um governo que pegou mais depósitos judiciais do que eu, que menos utilizou o caixa único fui eu. Então é bom que a gente, quando faz análise de cada período de governo, vê quem foi responsável pelo endividamento, quem foi responsável pela irresponsabilidade fiscal de dirigir o Estado. Agora, eu posso dizer, eu não fui, e é só olhar os números que o próprio governo do Estado está apresentando. Tá? Então, eu quero dizer, Armando, que as reformas estruturais, elas são fundamentais. A reforma da Previdência é fundamental, não para a União, mas é fundamental para os estados e municípios. A revisão do Pacto Federativo é diferente do que o ministro Guedes está dizendo. O ministro Guedes está falando em pacto federativo e apenas mexer nas vinculações. Mexer no pacto federativo é muito diferente disso. É definir mais claramente atribuições, competências e o que vai financiá-las. Definindo mais claramente o papel da União, do Estado e do município. Hoje os três batem cabeça, o dinheiro público passeia, apesar de Lava Jato, o dinheiro público continua passeando. Do governo federal para os estados e para os municípios. Nesse passeio do dinheiro público, parte dele se perde no caminho, na corrupção, no fisiologismo e no clientelismo. Então, se não tiver uma revisão do Pacto Federativo que ataque definitivamente a questão das atribuições, das competências e o que vai financiá-las, diminuindo o bater-cabeça entre os 300 federativos, nós vamos continuar tendo serviços públicos de má qualidade, vamos continuar tendo os estados com a situação que não é o Rio Grande do Sul. Hoje, Rio de Janeiro está numa situação pior do Rio Grande do Sul. Minas Gerais está numa situação igual ou pior do que a do Rio Grande do Sul. Só que Minas tem royalties de minérios. O Rio de Janeiro tem royalties de petróleo. O Rio Grande do Sul tem carvão, que não utiliza porque se dizem que é uma energia suja, então não tem royalty. Então, se tu pega o Espírito Santo, que é um estado pequeno, exemplo de responsabilidade fiscal, mas eu quero governar um estado como o Espírito Santo com o que ganha de royalties de petróleo. As pessoas não analisam com profundidade uma realidade de alguns estados que ainda têm receitas que o Rio Grande do Sul não tem, porque não tem royalty. Tá? E nós temos um passado que, exatamente por tudo aquilo que foi colocado aqui, uma exigência também muito forte da sociedade gaúcha, que é maior do que em outros estados. Atravessa a fronteira em Santa Catarina, a cobrança não é tão forte como é no Rio Grande do Sul. Isso fez com que o estado mais antigo ficasse mais pesado, até por irresponsabilidade fiscal de alguns. Tá? Mas esta questão tem que ser enfrentada com reformas estruturais. A reforma tributária que eu lutei tanto e que tu defende tanto, Armando. Tá? Estava ontem lá na Associação Comercial de São Paulo, ouvindo Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, que no meu período de presidente da Comissão de Reforma Tributária, convenceu o Malan e convenceu, por sua vez, o Fernando Henrique, que a reforma tributária que nós avançávamos nela poderia tirar receita da União e poderia comprometer o ajuste fiscal. Era um engano, era uma mentira, era uma inverdade. Na verdade, nós tínhamos uma transição que garantia uma mudança do sistema tributário que não ia comprometer a receita da União. Mas sabe o que eu ouvi ele dizer ontem na Associação Comercial de São Paulo? Sendo palestrante, ele dizendo que o problema do Brasil não é um sistema tributário complexo. Que se olhar os Estados Unidos, olha o absurdo. Tem um imposto de renda que é de um grau de complexidade absurda. Quer dizer, ele esquece os tributos que recaem sobre o Mas ele estava tomando água mineral? Não, mas não. Se tu ouvisse o pronunciamento do doutor Everardo Maciel, secretário da Receita Federal, ele deu a entender que todos os países do mundo discutem mudança no sistema tributário e que no Brasil se dizem verdades com relação à necessidade de uma reforma tributária. Eu estou colocando isso para ver que uma reforma como essa tem formadores de opinião e pessoas que têm espaço que não ajudam ao avanço da reforma, que atrapalham o avanço da reforma, que não querem reforma tributária. Só permita, há pouco tempo nós registrávamos as normas que são editadas por dia em matéria tributária. São 75 por dia.
Era, agora é mais. Mas tem gente que criou isso e que não reconhece que criou um monstro. Isso é uma loucura. Por exemplo, ele talvez seja responsável por essa realidade. Vamos agora às informações do Cremers. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o CREMES defende. Acesse maissaude.com.br, por maissaude.com.br e saiba mais. Estou acessando neste momento o placar eletrônico, tem toda a credibilidade, porque ele é mantido pela Federação das Indústrias, nunca vi nenhuma contestação. Ele aponta que neste momento o governo federal pagou em juros para rolar a sua imensa dívida, que já ultrapassa 4 trilhões, pagou já 426 bilhões 372 milhões de reais. Dinheiro que saiu do bolso de cada um de nós. E se nós compararmos esses 426 bilhões, eles correspondem ao dobro do orçamento dos ministérios da Saúde e da Educação juntos. Então, essa é a situação de um país que perdeu a trava, né? Desandou na ladeira. A Jamanta foi caindo, endividando, como se o dinheiro desse em árvore. Então, esse é o grande problema que, infelizmente, eu não vejo. Olha, eu acompanho as sessões do Senado, as sessões da Câmara dos Deputados, eu não vejo abordar. Eu vejo o ministro Guedes voltado para a Previdência, a reforma da Previdência, já está tratando do Pacto Federativo, mas especificamente em relação ao endividamento. Claro que são tomadas algumas medidas, elas são insuficientes para esta carga brutal que se acumula e que tira dinheiro da educação, da segurança, da saúde. Infelizmente, Armando, tu tem tanta razão nisso que, na verdade, esse dinheiro que está indo pelo ralo para o sistema financeiro e para a especulação nacional, era o dinheiro que podia ser utilizado na infraestrutura, no investimento e tal. Agora, felizmente, a situação chegou a um grau tão sério que, mesmo com a pressão do sistema financeiro nacional, o governo se obrigou, não tendo risco de aumento de inflação, não sendo uma canetada irresponsável, porque tu tem a economia totalmente freada, a economia ia crescer 2,5%, 2%, este ano vai crescer menos de 1 ponto percentual, mesmo com os bons números do trimestre no Rio Grande do Sul, do segundo trimestre, vai crescer muito pouco. O que o governo teve que fazer? Fazer o que devia ter feito há muito mais tempo, reduzir gradualmente a taxa básica de juros. Esse juro que está sendo pago pelo governo federal é porque nós tínhamos uma taxa básica, que é ela que praticamente toda a rolagem da dívida é a Selic que determina, que praticamente conduz esse processo, essa questão da rolagem. Pois bem, a redução da taxa básica de juros, que deve chegar no final do ano a 5 pontos percentuais, depois de chegar a 14,5, ele vai fazer com que essa diminuição do pagamento do custo da dívida, da rolagem da dívida, seja menor. Só que isso poderia ter sido feito há muito mais tempo. O senhor Serjão, fã-clube aqui, o senhor Serjão de Sapucaí diz: governador do estado hoje deveria ser Germano Rigotto. Tá pensando em decolar de novo? Não, Sérgio, eu acho que eu tive a possibilidade de continuar o trabalho, isso não foi possível. Acho que voltar depois de tanto tempo realmente não é. Uma coisa é tu continuar aquilo que tu estava fazendo, depois tu interromper e retomar, depois das coisas terem mudado, eu realmente acho que não é o caminho. Mas eu agradeço muito o carinho do Serjão e as palavras dele. O senhor Marcos Reina faz uma comparação que várias vezes já foi citado, um deputado com 20 assessores, tem países que tem 4 deputados e que dividem um assessor. Isso aí foi se acumulando, né? Esse modo como se fôssemos um país rico, muito rico.
Prisão após decisão em segundo grau? Sim ou não? É uma decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar na sessão plenária de quinta-feira. Pastor Rainer. Bom, a nossa Constituição, do ponto de vista formal, ela estabelece realmente que as prisões devem ocorrer após trânsito em julgado. E sabe-se que a mais correta interpretação da Constituição é sempre a sua literalidade. Espanta que o parlamento, embora se compreenda pelas suas manifestações majoritariamente a favor de prisão após o julgamento em segundo grau, como acontece em todas as democracias modernas, o Toledo, que morou fora, conhece o sistema penal dos países, em todos os países, em democracias modernas, se prende após segunda instância. Por quê? Porque o que resta nos processos não são mais questões ligadas à prova, são questões, tecnicalidades e formalidades que não se atêm a exame de prova. Então espanta que até agora não tenha havido nenhuma iniciativa de uma mudança da Constituição para permitir que não essa literalidade da Constituição seja mudada através de uma iniciativa parlamentar, que seria o correto. Nesse interim, o que ocorreu? Ocorreu o Supremo mudando de ideias já 2 vezes em relação a esse tema. Porque o que acontece? O infinito número de recursos torna a justiça tardia, torna a justiça deficiente, e a sensação da população é de absoluto descalabro. E aí nós vemos assim o Supremo debruçado sobre habeas corpus das mesmas pessoas, das pessoas mais abastadas da sociedade brasileira. Agora, nós não vemos a pressa do Supremo em relação ao cidadão comum, nenhuma pressa. O Supremo hoje é uma corte absolutamente divorciada da realidade do país, não é? E se é verdade que o juiz que ouve a voz das ruas, o juiz atemorizado é um juiz covarde, a verdade é que o Supremo se glamorizou com essas transmissões das suas sessões, fazendo aquilo que era tarefa, assim, às vezes até comezinha, uma bateria retórica de termos latinos que não interessam a boa solução da justiça. A verdade ali que se estabeleceu uma fogueira das vaidades muito grande, e é um colegiado muito pequeno, 11 pessoas, completamente desconectadas entre si, apenas com alianças circunstanciais e já com relações ligadas mais a questões senatoriais, a questões parlamentares, do que a questões do próprio Supremo Tribunal Federal. Nestas mãos estamos. Neste interregno aconteceu no Brasil um juiz de comarca, um juiz de uma cidade, de uma capital que nem é de São Paulo, Rio de Janeiro, que é de Curitiba, que resolveu trabalhar e enfrentar essa questão da criminalidade, somente essa criminalidade de grandes expoentes nacionais. O brasileiro viu, por um período, pessoas muito abastadas irem para a cadeia, viu o encaminhamento de corrupção grossa de políticos ser encaminhada para uma solução. O setor privado teve julgamentos mais céleres, o setor político, principalmente o que devia ser feito pelo Supremo, foi feito muito timidamente, mas as pessoas abriu uma esperança de que realmente voltasse ao Brasil uma ideia de que todos são iguais perante a lei, de que as pessoas pudessem ter esperança. Em que pese tudo isso, agora, principalmente por vaidades pessoais, porque alguns membros do Supremo não conseguiram engolir que um juiz tivesse esse protagonismo, começou essa questão, essa vingança mesquinha, porque se nós analisarmos o que aconteceu ultimamente, nós estamos não naquela parte do processo em que uma prova ilegal pudesse interferir numa nulidade, não, está se emprestando a esse site Intercept, um site vigarista, que apanhou de hacker as notícias, está se emprestando a ele uma solenidade que não se prestou a provas muito mais robustas. E aí, a partir disso, se começou essa caça às bruxas, porque não está provado em nenhum momento dessas interceptações que tenha havido prejuízo para a defesa dos acusados. E não havendo prejuízo para a defesa dos acusados, não poderia fazer o que se está fazendo em relação a essa operação e trazendo para a população brasileira em geral, majoritariamente, essa sensação
de desencanto, essa sensação... De insegurança. Então, é um hacking para um momento importante do Brasil, mas eu acredito que a corrupção vai vencer e nós teremos sepultado toda e qualquer esperança de que o Brasil pudesse minimamente ser passado a limpo e voltar a ter uma normalidade do ponto de vista do combate à corrupção. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha, não tem como viver sem ela. Mas na Unicred, as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isso: confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores, mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. Vereador Iderino Sequim, prisão após a decisão em segundo grau, sim ou não? Eu acho sim. Eu sou um pequeno rábula, sou administrador, não sou advogado, e aqui nós temos advogados brilhantes. Eu falo como o povo ali da rua fala. E o povo quer prisão sim. Se você for julgado uma vez, depois por um colegiado for condenado também, tem que cumprir a prisão sem dúvida nenhuma. E o que o Supremo está fazendo, o que o Brasil está temendo, é que uma decisão tenha endereço para algumas pessoas. Daniel Toledo, você que advoga nos Estados Unidos, como é que lá, a partir já da decisão do primeiro grau... A prisão lá nos Estados Unidos ela é um pouco diferente. Ela ocorre durante o momento da investigação e a pessoa dificilmente sai de lá sem um bailout, sem uma fiança, vamos colocar dessa forma. E essa fiança, muitas vezes, ela é colocada em valores altíssimos justamente para que a pessoa não tenha a capacidade de sair, e se ela tiver a capacidade de sair, que se tenha recursos para que se encontre essas pessoas, e muitas vezes até com rastreamento. Um comentário que o doutor fez, que eu acho que ele tem toda a razão, nessa questão da prisão, aqui no Brasil, na questão da prisão em segunda instância, a Constituição Federal ela é muito clara nisso, né? Na questão do trânsito em julgado. Mas, e eu sempre defendi isso. Ano passado, inclusive, eu estive aqui no Brasil fazendo uma defesa, fazendo uma palestra, e nessa palestra me perguntaram algo mais ou menos semelhante com relação a uma reforma constituinte. E eu me coloquei de uma forma contrária a essa reforma constituinte, não porque o Brasil não precise, eu acredito que ele precisa sim, mas eu acho que hoje o Brasil politicamente não tem maturidade para uma reforma constituinte. Eu acho que a Constituição, se isso houvesse hoje, outros problemas muito maiores que precisariam ser votados, precisariam ser realmente estruturados, não seriam estruturados, haveria uma desagregação gigantesca política no Brasil. E o pior de tudo, hoje nós estamos conversando especificamente sobre uma situação regional, na verdade, estadual, regional, mas se a gente abrir um pouco esse leque, a gente vai enxergar que a coisa é muito maior do que essa, porque nós estamos falando de uma insegurança jurídica que está gerando uma insegurança de investidores internacionais. O dólar acaba sentindo isso, a captação de recursos, a captação de investimentos, a captação de empresas. A Argentina, que está aí, eu estou apostando na moratória, sou um dos poucos que está apostando na moratória da Argentina agora, até o final do ano. Isso vai acabar impactando de novo na economia, não só da Argentina, mas também de todos aqueles que fazem parte ali do Mercosul. E o Brasil continua ainda se travando em pequenas questões que deveriam ter sido decididas sem a necessidade dessa vaidade que o doutor bem colocou do Supremo. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal? A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja. A Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. O senhor Dilon Camilo manda a seguinte mensagem de Canoas. Assistindo ao programa, lastimo que o ex-governador Germano Rigoto, lastimo que o Brasil tenha deixado de eleger um excelente vice-presidente com grande conhecimento da crise
estamos vivendo. Realmente, o brasileiro não sabe votar. Opinião do senhor Gilon Camilo de Canoas. E agora, sempre o governador fala a propósito desse assunto, a decisão que o STF vai tomar na sessão plenária de quinta-feira, que pode beneficiar 195 mil presos em todo o país, condenados em segundo grau, mas o foco está sobre o ex-presidente Lula. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que tudo aquilo que foi dito, eu acho que deveria ser mantido o que está aí. A decisão, que é do próprio Supremo Tribunal Federal, de prisão a partir de um colegiado, quer dizer, a decisão de primeira, segunda instância com colegiado... Hoje é a jurisprudência suprema. A jurisprudência não deveria mudar. 6-5. Agora, o triste é o seguinte, no meu modo de ver, para que essa discussão não estivesse acontecendo, nós teríamos que ter uma mudança constitucional. O transitado e julgado está na Constituição. Então, isto faz com que tu tenha toda esta confusão. Agora o Congresso Nacional, que não fez o dever de casa, que não fez o que deveria... Agora às pressas na Comissão de Constituição e Justiça está tentando aprovar algo que diz o seguinte, não, realmente deve acontecer a prisão a partir da decisão de um colegiado. Quer dizer, em segunda instância já leva à prisão. Esperou o último momento. Só o problema é o seguinte, o Congresso deveria ter decidido isto há muito tempo. Deveria ter mudado a Constituição. Exato. O próprio Supremo Tribunal Federal, que tomou uma decisão inicial nessa direção e que deverá manter a decisão, espero que mantenha, porque senão nós vamos ter um problema muito sério de mais descrédito sobre o Supremo Tribunal Federal, né? Mas isso teria que ter começado por uma mudança constitucional, por uma mudança que partisse do próprio Congresso Nacional. Então, quando se critica o Supremo porque o Supremo está legislando, ele está legislando porque o Congresso não está fazendo aquilo que deveria fazer. E eu quero dizer... Nem sempre. Nem sempre. Agora eu quero dizer, doutor Daniel, que eu sou um defensor. Tem um telespectador que manda mensagem seguido, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele, que ele tem a mesma posição que eu. Mandou uma mensagem há pouco, com relação a uma constituinte revisora exclusiva. Não uma constituinte que seja congressual. Com esse sistema eleitoral e com esse sistema partidário que nós temos, por mais que tenha cláusula de barreira, proibição das coligações nas proporcionais, nós temos um sistema partidário que ainda tem hoje 35 partidos legalizados e 70 em fase de legalização. Mas com o tempo isso vai mudar. Vai. Só que isto leva, aqui dentro do Congresso Nacional, nós temos 25 líderes, 27 líderes na Câmara e 18 líderes no Senado. Isto é para não funcionar. Uma constituinte, né, congressual não daria certo devido a essa situação. Agora, uma constituinte revisora exclusiva, como o seu Jader Martins tem escrito, tem defendido, tem mostrado, eu acho que seria o caminho. É difícil viabilizar isso? Mas eu vejo que uma constituinte revisora exclusiva poderia tocar em questões que o Congresso não está conseguindo avançar devido a essa situação de um sistema... O que vamos fazer é só uma convergência, né? Eu falei com um constitucionalista português e disse assim, Nestor, vocês no Brasil, não há sistema que funcione com 35 partidos. Não tem como. Nem parlamentarismo. Não tem como. Nem capitalismo. Vai falar em parlamentarismo. Aliás, nem presidencialismo. Nem presidencialismo. Nada vai funcionar com 35 partidos. Até porque não existem 35 linhas programáticas. Mas Armando, só para a gente às vezes fala as coisas, o que seria uma constituinte revisora exclusiva? Seria fora do Congresso Nacional. Pessoas eleitas para elaborar, revisar a Constituição. Não é fazer uma nova Constituição. Revisar a Constituição. Pergunta ao senhor, quem criou essa bagunça? Terminando com a cláusula de barreira, isso é quem? Quem foi? Supremo Tribunal Federal, que hoje se deu conta que errou. Por falar em revisão, em 1988, quando foi promulgada a Constituição, havia a previsão de 5 anos depois instalar-se o sistema da revisional, como ocorre em Portugal e em outros países. Pois começaram o processo da revisão, pararam em 6 emendas e até logo. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, os senhores sabem que hoje há alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos?
Isso mesmo, comprimidos pela boca. Nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são utilizados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo? Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Gilberto. Pergunta do senhor Elias da Silva, Alvorada. Por que os governantes só tiram do poder executivo? Está se referindo a cortes no orçamento. Não são 3 poderes? Me expliquem por que não mexer no legislativo e no judiciário. Fala em relação às despesas. O primeiro argumento é que existe uma independência dos poderes. E depois vai aí a pressão política. Opinião do secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, Tiago Barros Ribeiro, a propósito do assunto que estamos tratando, que é a manutenção ou não da prisão depois de decisão em segundo grau. Eu acho que esse é mais um tema em que a nossa Constituição ela vai contra a realidade, assim como outros temas constitucionais, né? Então, assim, ainda que se nós avaliarmos a Constituição, não há muito espaço para discussão, é após transitado em julgado, mas há uma realidade que se impõe e que vai contra o que está previsto na Constituição. E aí, concordo em parte com o que o Daniel disse a respeito da imaturidade para uma eventual revisão constitucional, só que eu não acho que o Brasil estivesse maduro lá em 88 quando foi feita a Constituição. Quer dizer, a gente tinha ali um país traumatizado. Por isso que tem um monte de erro, né? Um país que vinha de anos de repressão e que isso, obviamente, interferiu muito no modelo de Constituição que foi desenhado ali em 88. Então, quer dizer, dado que o material que temos hoje, constitucionalmente falando, é um material que exige revisões, não acho que é o fato de não estarmos maduros, concordando que não estamos maduros para isso, mas não acho que esse deveria ser um fato para nós, por conta disso, descartarmos eventuais revisões que fossem mais pontuais, como disse o ex-governador Germano Rigoto. E um outro ponto que é importante aí é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal hoje está muito banalizado, né? Para mim, a grande mostra disso é nós irmos para uma sessão do Supremo Tribunal Federal sabendo como cada um dos magistrados irão votar. Que tipo de Supremo é esse que, por conta de alinhamentos prévios, nós sabemos exatamente como fulano, beltrano e ciclano vão votar naquela sessão sobre aquele tema, né? Isso é um claro desvirtuamento do papel de uma Suprema Corte, seja ela qual for. A partir do momento em que isso ocorre, a insegurança jurídica, muito bem colocada pelo Daniel, faz com que negócios fujam do país, investidores fiquem amedrontados, porque eles não sabem se amanhã o ambiente de negócio que eles vão lidar será o mesmo de hoje. Então, enquanto não tivermos uma reforma estruturante em todo esse sistema, continuaremos padecendo desses problemas no Brasil. Diz Dona Tânia de Bagé, o que devemos fazer é chamar uma constituinte, mudar essa Constituição chamada cidadã, que somente beneficia o malandro e com isso o Joãozinho Passo Certo paga o pato. O secretário está certo, é só lembrar a Fraporte aqui, né? Pois é. Olha o que está acontecendo com a Fraporte. Pois é. O senhor tem toda a razão. Daniel Toledo. Segurança jurídica. O senhor é empresário, advogado, radicado nos Estados Unidos. O senhor vai dar uma palestra amanhã em Porto Alegre, tratando de direito internacional, mercado interno e imigração. Está crescendo o número de brasileiros que se interessam por a mudança? Está muito difícil. Então, nos fale um pouquinho sobre isso. O número de brasileiros tem crescido imensamente, não só no mercado investidor, quando se fala em Estados Unidos ou Europa, mas também na questão de imigração. Muitos brasileiros querendo sair do Brasil e ir para outros países por uma série de questões, sejam elas segurança, investimento, rentabilidade nos investimentos deles aqui no Brasil, né? Se pegar hoje o que dá a poupança e pegar esse mesmo valor e se colocar em alguns fundos ou até mesmo outras formas de investimento fora do Brasil, isso tem rendido quase 3, 4 vezes mais. Então, sim, o número cresceu absurdamente de 2018, de janeiro de 2018 para cá, ele tem quase dobrado. Mas a taxa básica de juros dos Estados Unidos
deve corresponder a um quarto da praticada no Brasil hoje. Mas a gente não está falando desse tipo de investimento. Nós estamos falando de investimentos em fundos, carteiras, imóveis. Esses pagam mais. Esses pagam absurdamente mais. E o interesse cresce, então? Cresce bastante. Hoje, se falar em um mercado imobiliário, fazer um investimento hoje em redes de hotéis, por exemplo, nós estamos falando aí numa rentabilidade líquida ano na casa de 8,5% a 9%. É alto, muito alto. Senhor Tiago Barros Ribeiro, secretário de Parcerias Estratégicas, qual o projeto mais importante que a Prefeitura tem hoje na busca, na captação de recursos que ela não tem, está no déficit? O mais simbólico e o mais estruturante que a gente já conseguiu fechar, né, falando em algo já concreto, é a PPP de iluminação pública, que serão 20 anos de contrato com a concessionária, com investimentos previstos aí em torno de 280 milhões. E nós vamos pagar mais por isso? Não. E aí está um grande ponto positivo da modelagem, né? Só em linhas rápidas aqui tentando explicar. O que é uma PPP no modelo em que foi feita de iluminação pública? Em vez da prefeitura receber um valor de outorga da futura concessionária por algum determinado empreendimento, a prefeitura se propõe a pagar uma mensalidade à concessionária pela implantação, modernização do parque de iluminação pública em um período mais reduzido de tempo. Não foi a CE não tem condições, a CE... Não tem condição. Infelizmente não, pelo seguinte, dada essa restrição, que é a primeira pergunta aqui do programa, né, de recursos, nos nossos estudos do que a gente chama de value for money, que a gente faz a comparação do cenário poder público prestando aquele serviço vis-à-vis concessionária prestando aquele serviço, linhas gerais, os mesmos investimentos que serão realizados em 24 meses, com a renovação de 100% do parque de iluminação pública de Porto Alegre para tecnologia LED ou superior, se fossem realizados pelo poder público, assumindo aí uma hipótese que é irreal, mas assumindo por amor ao debate, que o poder público tivesse a mesma eficiência na contratação dos serviços, não tivesse que passar por licitações sucessivas, seriam 10 anos para a realização desses investimentos pelo poder público. Por meio da iniciativa privada, que pode alavancar investimentos no mercado, pode contratar de forma mais célere, ela consegue realizar isso em 24 meses. Então, só aí já temos um ganho claro na velocidade de implantação de um parque de iluminação pública renovado. Esse é o maior sucesso até agora da nossa carteira. A gente tem a de saneamento, que a gente está começando a estudar em parceria com o BNDES. E, além disso, temos uma série de outros projetos que são menores em termos de valores, né, mas passam pela renovação de todo o mobiliário urbano de Porto Alegre, placas de rua, relógios, abrigos de ônibus e uma série de projetos na carteira que podemos falar com mais calma em outra oportunidade. Muito bom. Vamos agora, então, ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final do vereador Idenir Sequim, aproveitando para fazer um brinde com a água mineral Itati. Itati, puríssima. Muito bem, saúde a todos. Boa. Saúde, telespectadores. Com água mineral Itati. Seu ponto final. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Dr. Luiz Carlos Bodanese, que é nosso colega aqui, que recebeu o título de cidadão de Porto Alegre na sexta-feira. Merecidamente. Muito merecido. Câmara lotada, com o pessoal de Nova Bassano todo aqui para prestigiar o Dr. Luiz Carlos Bodanese, que é um grande cidadão, um grande cardiologista, mas acima de tudo o Luiz Carlos Bodanese é uma pessoa humana fantástica. Segundo, eu queria aproveitar que o secretário está aqui, o Tiago, e dizer que a Câmara de Vereadores está junto nessa cruzada de fazermos desinchar as coisas públicas que não são atendidas. Tem uma coisa que parece muito simples, que são os parques e praças que nós votamos, mas para a população é um projeto fantástico. Vai beneficiar muita gente, principalmente nos bairros e vilas de Porto Alegre. Secretário Tiago, seu ponto final em 1 minuto, por favor. Agradeço pela participação. Tenho só uma crítica ao programa, ele é muito rápido para temas tão abrangentes e tão profundos. Agradeço também, aproveito para agradecer ao vereador. De fato, a Câmara tem nos ajudado, inclusive na iluminação pública. Foi aprovada uma lei que permitiu que a PPP fosse realizada. E fico à disposição para voltar aqui, para discutir novos temas, enfim, apresentar em mais detalhe o trabalho que está sendo realizado lá. Nestor Raia, antes do seu ponto final de 30 segundos, eu vou descontar 30 aqui, porque eu vou ler uma mensagem do senhor Tadeu Schmidt de Erechim. Parabéns ao Nestor Rain pelo resumo que acaba de formular sobre o Supremo. Sérgio Moro, Lava Jato, pena que o povo esquece tão rapidamente.
Sérgio Moro prestou o maior serviço que se poderia imaginar ao país. Muito obrigado pela mensagem, o senhor Tadeu Schmidt. Obrigado. Rapidamente, só quero homenagear hoje a minha professora do meu colégio primário, lá do interior de Barra do Ribeiro, minha professora Lídia, a quem eu sou eternamente grato. Eu estudei naqueles colégios, naqueles grupos escolares onde a professora dividia o quadro, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, a gente tinha que marchar. Eu tive ali uma aula de civismo, os professores, os nossos pais trabalhavam muito. Eles, além de nos educar do ponto de vista da nossa formação, nos educavam também para a vida. Então, minha eterna gratidão à minha querida e estimada professora Lídia, a quem muito devo. Eu teria tantos professores e professoras. Todos têm um professor inesquecível. Né? Vou referir a professora que do primeiro ano primário, que nos alfabetizou. Essa foi do meu primeiro ano primário. Professora Marion, querida professora Marion, tia do vereador Humberto Goulart. Ponto final do sempre governador Germano Rigoto, em 1 minuto. Além deste abraço aos professores pelo dia, o reconhecimento também ao Luiz Carlos Baldanese pelo título e ao Gedeon Pereira, que ganhou o presidente o título do mérito Farroupilha, o Gedeon Pereira. E também a tristeza da perda de um amigo de muito tempo, uma pessoa que teve um papel fundamental na ovinicultura do Rio Grande do Sul, o Armando Chaves Garcia de Garcia, que nós perdemos nesse fim de semana. Mas é que tem a continência depois do ponto final, por isso que a gente está Mas eu não sei se vai ter a continência, porque o programa está terminando. Mas o Armando Garcia de Garcia realmente vai fazer muita falta. Grande parceiro, grande produtor, um homem responsável pelo crescimento da ovinicultura no Rio Grande do Sul. Nosso programa vai contar uma linda história do Armando aqui para... Ponto final do advogado Daniel Toledo. 1 minuto, por favor. Obrigado, eu quero agradecer a todos pelo convite. Quero agradecer especialmente ao Rio Grande do Sul. Todos os meus congressos no Brasil sempre começam pelo Rio Grande do Sul. Sempre tenho um carinho muito grande aqui, principalmente da OAB. A OAB do Rio Grande do Sul sempre me recebe muito bem. Quero agradecer pelo convite de poder participar aqui, de poder dar a nossa opinião. Muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço pela participação brilhante dos senhores, agradeço a todos os que nos acompanharam. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Nós voltaremos amanhã. Um abraço a todos. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.